Olá, amigos do programa Dinâmica do Direito, estamos entrando no ar com mais uma edição inédita do nosso programa e hoje nos dá a honra duas figuras ilustres da Previdência Social, precisamente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, dois servidores aqui de ponta. Está conosco o Canidé, que ele é coordenador do Programa de Educação Previdenciária, e também está conosco o Marcos Matias, que ele é técnico do Seguro Social e faz parte também da seção de atendimento de demandas judiciais. Então são servidores muito qualificados e estarão conversando conosco hoje aqui acerca de educação previdenciária. Então um programa que você não pode perder. Portanto, permaneça conosco e ligue aí para algum parente seu, algum amigo seu que tem alguma dúvida naquilo que diz respeito a direito previdenciário, porque nós estaremos aqui no programa Dinâmica do Direito de hoje tratando desse assunto da mais alta relevância. Nós estamos entrando com mais uma edição do programa Dinâmica do Direito e vamos a um breve intervalo e retornamos logo para conversar com os nossos convidados de hoje. Voltamos com o programa Dinâmica do Direito e nós vamos começar o nosso diálogo aqui com o Canidé. Canidé, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, é uma honra para nós tê-lo aqui e nós gostaríamos de, à guisa de introdução, que o senhor nos explicasse como é esse programa de educação previdenciária. Olá, João Paulo, telespectadores muito queridos. O programa de educação ele existe com a finalidade, como a palavra educação já diz, é o mesmo sentido. Orientar, formar, construir o conhecimento de forma que o cidadão e a cidadã tenha os seus direitos reconhecidos na hora da necessidade. Há quanto tempo esse programa existe aqui em Mossoró? Pois é, ele foi criado inicialmente com o nome de Programa de Estabilidade Social no ano de 2000. Né? Ele completou 15 anos agora. Ele como Programa de Estabilidade Social. Ele tinha como foco trazer as pessoas que estavam fora da cobertura previdenciária para a proteção previdenciária. Mas aí, depois, com o passar do tempo, houve essa necessidade, estudou-se a necessidade de mudar para programa de educação. A educação vem para a palavra, vai para a formação, para a orientação, para a construção do conhecimento, do saber previdenciário, de forma que as pessoas tenham à sua disposição o conhecimento previdenciário para acessar o seu direito. Então, 15 anos. 15 anos. E há quanto tempo o senhor está capitaneando esse programa tão importante? Pois é, eu estou na coordenação do núcleo regional da educação previdenciária desde o ano 2008. 2008. Então já é um bom tempo. Agora eu sempre destaco, João Paulo, que o nosso sucesso, que o nosso programa ele tem conseguido atingir seus objetivos, ele vem exatamente da participação dos vários colaboradores, assim como o meu colega aqui presente, é quem faz acontecer o nosso programa de educação na gerência toda. Marcos, e aí você que é servidor, que é técnico, está ali na linha de frente. Como é mesmo que vocês executam esse programa? Dão palestras, visitam sindicatos, escolas? Por gentileza, seja muito bem-vindo também ao nosso programa. Obrigado, João Paulo. Realmente é bem interessante esse programa da educação previdenciária e nós estamos em todos os lugares
mais distantes, mais próximos, onde tem pessoas, onde é necessário levar informação, a gente está lá, a gente vai e leva a informação do INSS a todas as pessoas que tanto necessitam. São vários os tipos de perguntas, os questionamentos, mas a gente com paciência, com carinho, com atenção, a gente responde a todo mundo. E se não for possível responder naquela hora, a gente pega o contato, a gente retorna em seguida, mas a gente não deixa a pessoa sem resposta. Então, pelo que percebo, eu sou leigo assim no assunto, estou conhecendo o programa mais a fundo hoje. Tem uma tia que é servidora pública também, lá do INSS, que é a Velma, mas aqui eu estou representando a voz do telespectador. Então, estou conhecendo o programa todo hoje. E pelo que percebo, pelo que até aqui foi dito, é que esse programa ele representa uma saída do INSS das quatro paredes até a comunidade, não é isso? E, assim, como é que é feita essa intermediação? Algum dirigente sindical, alguma pessoa, um líder de uma comunidade entra em contato com vocês e agenda a vossa visita? É assim? Sim, funciona dessa maneira, sim. São várias as parcerias com os CRAs, né, no município, a Secretaria de Assistência Social do município, tem também as igrejas evangélicas, a gente já fez várias vezes, as igrejas batistas, cristã evangélica, tem também os sindicatos rurais. Também trabalhamos um período com os agentes comunitários de saúde, fizemos palestra porque o agente comunitário de saúde vai na casa, né, do cidadão, do segurado da Previdência Social, fizemos treinamentos. Qualquer segmento da sociedade que sinta necessidade que a gente leve essa palavra, a gente faz essa parceria, só pedimos a estrutura do local, né? Um local, e a gente vai lá com equipamentos, com pessoas, com panfletos e fazemos o nosso trabalho de divulgação da Previdência Social onde for necessário. Nós temos, João Paulo, vários tipos de abordagem com a população. Nós temos a orientação e informação, que é o que a gente chega, coloca uma banquinha, ou individualmente a gente programa, coloca uma banquinha aqui, a caracterização e fica à disposição, as pessoas procuram numa ação tipo ação global. A gente põe lá o nosso stand e fica lá. Nós temos palestras onde reúne um grupo de pessoas, atendendo, como o Marcos passou, a reivindicação de uma entidade para contemplar o seu pessoal lá. Aí nós fazemos palestras de acordo com o que for solicitado. Aí temos a mídia, tanto na TV como na mídia falada, no rádio, como também no jornal. E temos o que mais, Marcos? Palestra, mídia, orientação. Na internet também? Na internet, menos. As orientações gerais que já constam no site oficial, né? No site, mas nós já temos, na escola virtual, já tem um programa sendo desenvolvido para a gente oferecer cursos, especialmente para os educadores, para as escolas e para empresas. Ainda está em desenvolvimento, né? Mas a ideia é essa, é chegar, como você mesmo captou bem a mensagem, é a Previdência sair das quatro paredes e ir aonde está a população para informar, para orientar. Interessante, eu estou de certa forma encantado com a beleza, o brilhantismo do projeto. Não há nenhum custo para quem está organizando a palestra? Assim? Nenhum. Não, nenhum. Só a necessidade de contactar uma assessoria de comunicação, a de vocês, e ver a disponibilidade de agenda e marcar, e vocês vão lá. Aí, de acordo com o tema que quer que seja abordado. Agora, por exemplo, eu recebi uma demanda lá da Penitenciária Federal. Né? O dirigente de lá está precisando de informação. Aí, se é penitenciária, o que é interesse maior dele lá? Auxílio reclusão, né? Que depois a gente pode voltar ao assunto. Auxílio reclusão não é para presidiário, auxílio reclusão é para os dependentes dos presos que são segurados. Então, aí eu já vou procurar alguém, um técnico, um colaborador, que tenha o perfil para aquele tipo de assunto. Se o assunto é na área para agricultores, então que a grande maioria do nosso público, aí então eu vou pegar um técnico que tenha uma maior afinidade com esse tema de seguridade especial e por aí vai. Muito interessante. Então, no fim do nosso programa, nós estaremos disponibilizando aqui os telefones de contato para quem tiver interesse contactar a Previdência, contactar o INSS e agendar uma palestra aqui com o programa de educação previdenciária. Nós vamos chamar um breve intervalo e retornaremos para continuar o nosso diálogo falando acerca de alguns institutos de direito previdenciário que é do interesse do público em geral.
Você está acompanhando o programa Dinâmica do Direito. Voltamos com o programa Dinâmica do Direito e agora nós vamos entrar mesmo no programa de educação previdenciária na prática. Canidé, nós gostaríamos que o senhor nos explicasse quem é segurado. Ótima oportunidade. Nós temos dois tipos de segurado. Nós temos o segurado obrigatório e o segurado facultativo. Quem é o segurado facultativo? É o que não é obrigatório, né? Tá direto. Mas vamos esclarecer. Segurado obrigatório é ter aquele que exerce uma atividade remunerada. Uma atividade remunerada. Exemplo mais clássico que nós temos é o segurado empregado. Mas nós temos o empregado, inclusive o empregado doméstico, aquele que ele se filia através do contrato de trabalho, se inscreve na hora que a empresa faz as formalidades, então ele passa a ser um segurado da Previdência Social como empregado. Só pela ordem, já que o senhor mencionou aí a questão dos empregados domésticos, eles sempre foram segurados obrigatórios ou houve alguma mudança agora com essa emenda constitucional recente, por gentileza? Dessa da agora não houve mudança, ele já eram obrigatórios. Segurado obrigatório. É porque de repente há pessoas que há muito tempo são empregados domésticos e pensam, será que eu tinha direito ou só tenho agora? Então eles sempre tiveram, já há muito tempo antes da emenda. Já era tratado sim, estava na previsão de segurado obrigatório. Agora a gente, no programa de educação, nós incentivamos muito a formalização do contrato, para que dentro da formalização aí venha a obrigação de fazer a contribuição previdenciária e que dessa obrigação vai nascer o direito dentro da Previdência Social. Então, por gentileza, continue agora, segurado. Isso. Então eu tenho ainda o contribuinte individual, o segurado obrigatório e o contribuinte individual. Quem é? É o advogado que exerce atividade por conta própria, o pedreiro, a faxineira, o dentista, o motorista, o pastor,
o pastor ele está no contribuinte individual, porque antigamente tinha o autônomo, então o pedreiro era autônomo, já o pastor era equiparado ao autônomo, agora chama todo mundo contribuinte individual. O pastor também é um contribuinte individual. O contribuinte individual, ele é diferente do segurado empregado, ele contribui mensalmente a gente chama ele no carnezinho, na GPS, Guia da Previdência Social, que hoje já é avulsa, mas ainda tem muita gente pagando no carnezinho laranja, que inclusive eu gosto daquela forma de pagamento, porque ela é fácil de você guardar as 12 contribuições. Fechou o carnezinho, você tem um ano pago, guardou. Nós temos ainda, como contribuinte individual, os empresários, os sócios gerentes de empresas que fazem parte do empreendimento. Nós temos, além do contribuinte individual, nós temos ainda o empreendedor individual, também é contribuinte individual. E nós temos o segurado, o trabalhador avulso. Trabalhador avulso, não confundir com o autônomo, é aquele, no nosso exemplo aqui, é o pessoal de Salina, o estivador, aquele pessoal ali que é pouco expressivo. E nós temos, ainda como obrigatório, o segurado especial, que esse o segurado especial, é o trabalhador rural e o pescador artesanal. O trabalhador rural, ele só é segurado especial se ele trabalhar sozinho ou com a família na terra e fizer disso seu principal meio de vida. Ele não pode ter empregado permanente e nem pode ter outra fonte de renda. Ele e sua família. Os filhos, a partir de 16 anos, também são segurados especiais se trabalham nessa condição e são segurados obrigatórios. Então, os segurados obrigatórios são esses aí que eu falei. No outro momento, a gente pode voltar e falando mais sobre cada um. Aí temos o segurado facultativo. O facultativo é todo aquele maior de 16 anos que se interessa de ingressar na Previdência Social para ter a proteção da Previdência. Então, a forma é essa. Sempre para ser segurado da Previdência, você tem que contribuir. O segurado obrigatório decorre a obrigação da atividade que exerce. O segurado facultativo, ele tem que manifestar a vontade dele, fazer a inscrição e primeira contribuição em dia. A partir dali ele está inscrito e filiado à Previdência Social. Muito interessante, Canindé, quando o senhor mencionava aqui com muita propriedade que para ser segurado da Previdência é imprescindível que se contribua. Eu me lembro que eu tinha uma aula na Faculdade de Direito com um procurador. O procurador é aquele que defende a fazenda pública ou alguma de suas autarquias. Ele mencionava que ninguém estava indo na estrada e quando acontecia um acidente e havia perda total do veículo, ligava para a seguradora e dizia, olha, eu tive um acidente e queria contratar um seguro. Sempre o seguro é contratado antes. Mas em relação à Previdência Social, a sociedade quer agir de uma forma diferente. Ela não quer contribuir e quando acontece alguma coisa, um acidente, morte, ou então completa-se a idade, ela quer, naquele momento, receber todos os benefícios advindos, né, de uma contribuição que tivesse sido feita regularmente. E eu achei isso muito interessante quando o senhor disse aqui que para ser segurado tem que ser contribuinte. Marcos, quer dizer que a idade mínima para a pessoa aqui, triangularizando o diálogo, a idade mínima para a pessoa se inscrever enquanto segurado, mesmo que facultativo, é 16 anos. Não há possibilidade de menos do que isso. Não. A idade mínima é 16 anos, não existe idade máxima. E eu sempre digo nas palestras que a gente faz semanalmente, eu falo pelo menos 4 coisas assim que eu repito bastante, e uma delas você mencionou, que é essa questão do seguro do carro. Eu sempre dou esse exemplo comparando com o INSS. O outro exemplo que eu sempre falo é da questão da mulher. Ela pode, aos 16 anos, começar a contribuir. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela acontece aos 30 anos de contribuição, então 16 de idade mais 30 de contribuição vai dar 46. Então, aos 46, a mulher já tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, começando bem jovem, bem cedo. Então, dentre outros assuntos, esses dois eu exploro bastante nas palestras que a gente faz, porque são coisas realmente interessantes, são fáceis de compreender porque são muito práticas, né? Então, é realmente interessante esse seu questionamento.
Considerando que a expectativa de vida do brasileiro aumentou um pouco, se a pessoa hoje conseguir, conforme esse exemplo, se aposentar com 46 anos, ela pode só ter trabalhado a metade da vida, não é? Dá para ter um bom tempo assim, gozando da aposentadoria. Esse é um benefício de começar a contribuir cedo, mas eu queria que você me respondesse, Marcos. Quem não começou a contribuir cedo, né? E de repente está assistindo o programa e diz, meu Deus, agora eu já estou aí com 40, com 50 e quero começar a contribuir. Qual é a forma técnica que ele pode se valer para tentar compensar essa mora, esse atraso no início da condição de segurado? Pronto. Todos os benefícios da Previdência Social, eles exigem uma carência. O que é carência? É um tempo mínimo de contribuição para que possa ter direito a esse benefício. No caso da aposentadoria por idade, um benefício bem comum, né? Bem peculiar. Então, ocorre quando o homem atinge 65 anos de idade ou a mulher os 60. No entanto, tem que haver a carência de 15 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, se você, a mulher, por exemplo, já está chegando aos 45 anos de idade, é hora de começar a contribuir. 45 de idade mais 15 anos de contribuição, né? Vai chegar nos 60 de idade. Já o homem deverá se preocupar, né, a vida toda, mas quando estiver perto dos 50 anos de idade, ele deve se preocupar porque 50 anos de idade mais 15 anos contribuindo, quando ele chegar aos 65, ele vai fazer jus à aposentadoria por idade. Muito interessante. Eu gostaria também de saber aqui, nosso amigo Canidé, no caso de uma pessoa que, por exemplo, ele hoje é um estudante, né? Ou um profissional autônomo, um advogado, né? Já que estamos no programa Dinâmica do Direito, um advogado, ele está contribuindo, entretanto ele passa em um concurso daqui a 3 anos para promotor de justiça ou para juiz de direito, enfim, qualquer cargo aí público. Como é que é feita essa questão dessa compensação, unificação para efeitos de aposentadoria? Porque, digamos que ele contribuísse, é um advogado que contribuísse com um valor pequeno. E aí, com o subsídio de um magistrado ou promotor, a contribuição dele, evidentemente, será maior. Existe uma mudança de regime, uma questão, isso aí a gente sabe, mas na prática, como é que acontece? É simples. E o fato dele ter contribuído, normalmente no início da vida ele vai contribuir com um salário pequeno, muitas vezes até com o salário mínimo. Mas isso aí não tem importância. Ele contou aquilo ali como tempo de contribuição. Na hora que ele precisar, ele leva uma coisa chamada de CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, do regime geral para o regime próprio. E entre os regimes existe compensação nesses regimes. Então, o direito do trabalhador está sempre garantido. Contribuiu aqui 3 anos sobre o salário mínimo na vida inicial, na carreira dele. Depois passou para um salário bem melhor, no regime jurídico, único, né? Específico, próprio, e ele levou esse tempo aqui para lá e vai utilizar. Se no nosso regime, os valores menores, quando a gente vai fazer a base de cálculo para o salário de benefício, leva em conta 80% dos maiores salários contribuídos de julho de 94 para cá. Então, sendo todo no nosso regime geral, os menores são desprezados e vai ser considerados os maiores. É assim que está a regra. Acho que a ideia que norteia é sempre que a pessoa não vai perder, né? Assim, você não vai contribuir e vai haver um prejuízo, né? A ideia sempre é um benefício para, né? Somando, né? Verdade. Então nós vamos aqui a um breve intervalo, o assunto é muito interessante, olha, não saia daí que nós vamos continuar falando de direito previdenciário e vamos perguntar aqui algumas dúvidas que em alguma delas, com certeza, você vai ter aí um esclarecimento importante. Então, nós estamos apresentando o programa Dinâmica do Direito. Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Kleber Maia e quero convidá-lo a assistir o programa Doutrinas Bíblicas, todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, com reprise no dia seguinte, a partir das 11 horas da manhã. Certamente você será abençoado em acompanhar esta programação.
Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos recebendo hoje aqui os servidores públicos federais Canidé e Marcos. Eles trabalham no Programa de Educação Previdenciária da Gerência do INSS aqui em Mossoró e região. Estão hoje conosco aqui falando um pouco do vasto conhecimento que eles têm da matéria de direito previdenciário. Hoje, pela bondade de Deus, meu pai está completando 80 anos. E ele tem muitos amigos, né, daquela faixa etária, e eu não vejo um amigo dele, nem ele também, satisfeito com a aposentadoria que recebe. Porque a argumentação deles é a seguinte: quando eu me aposentei, eu tinha me aposentado com 5 salários mínimos, com 10 salários mínimos, e nós até conversávamos aqui na informalidade durante o intervalo. E hoje eu não recebo nem 2, nem 3. Então eu queria, Marcos, que você explicasse o porquê que isso acontece. Que, claro, não vai convencê-los, mas desse uma explicação técnica de porquê que não adianta eles ficarem esperando que um dia eles voltem a ganhar aqueles 10 salários mínimos de quando se aposentaram, porque isso é inviável de acontecer. Olha, João Paulo, toda a operacionalização dos benefícios do INSS é feito mediante a obediência de leis, não é isso? Exatamente. Então, no passado, foi criada uma lei que desvinculou o aumento do salário do benefício do aumento do salário mínimo. Então, se o salário mínimo aumenta 10%, como exemplo aqui, é só a título de exemplo, o aumento do salário do benefício, ele poderá ser 7,5%, 8%, uma alíquota diferente, um percentual diferente. Então, o que é que acontece ao longo do tempo? O salário mínimo vai evoluindo de uma certa proporção e o benefício em uma proporção um pouquinho menor. Então, com o passar de muitos anos, essas evoluções tendem a se encontrar. Não é verdade? Com o passar dos anos. Nos anos iniciais do benefício, você não vai sentir tanta modificação, mas passados 20 anos, 25 anos, você vai perceber essa diferença. Então, isso se deve ao fato da obediência às leis vigentes hoje no país, que desvincularam o aumento do salário do benefício ao aumento do salário mínimo. Porque naquela época tudo era, vinculado ao salário mínimo. Quanto é que você ganha? Ah, eu ganho 5 salários mínimos, 6. Mas no ordenamento jurídico vigente, o salário mínimo não pode ser mais indexador. Então a gente não pode mais fazer essas contas assim. Não, meu cargo dá um subsídio de tantos salários mínimos, porque isso não é permitido pela ordem jurídica. Marcos, hoje qual é o teto, do valor de uma aposentadoria? Hoje o teto está em R$ 4.663 e alguns centavos que eu não memorizei agora. Esse é o teto máximo do regime geral de Previdência Social. Canidé, aí no caso, com uma pessoa que ganhava 20 mil, 30 mil, um desses segurados aí que você mencionou no nosso primeiro bloco, e agora vai ter que se ver reduzido a esse valor que ele mencionou, que para mim seria uma fortuna, mas para quem se acostumou a vida inteira com 20 mil, fica difícil. Como é que se pode fazer? É uma previdência privada? Existe no INSS uma forma de aumentar isso? Existe. O geral é esse que Marcos falou, 4.663 é o limite máximo. Então, se você numa empresa, você ganha 10 mil reais, vamos por baixo, né? 10 mil reais, a sua contribuição será descontada de 11% sobre 4.600 e tal. E sobre esse valor que sobra aí cabe a você procurar uma forma de investimento, pode ser uma previdência complementar, né? Pode ser uma previdência complementar. A previdência complementar pode ser no próprio INSS? No próprio governo, né? Orientado, mas muito na iniciativa privada. Agora, nós temos até exemplos desses casos aí, como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Petrobras, todos eles têm a sua previdência própria. Né? Que quando a pessoa, o empregado se aposenta, ele ganha o limite máximo do regime geral de previdência e tem a complementação lá, porque contribuiu para aquilo. Né? Porque contribuiu para aquilo lá. Lembrando que a contribuição do seu empregador é sobre os 10 mil. Porque nós temos duas partes contribuindo, o trabalhador e o empregador. Então, para o empregador não existe limite máximo de contribuição, só para o empregado.
porque vai ter o empregador não tem contrapartida daquela contribuição. Já o empregado ele tem contrapartida. Então, por isso aqui limitou esse valor. É isso aí. Muito interessante. Eu gostaria também de saber o seguinte aqui de Marcos. Marcos, no caso daquelas pessoas que trabalhavam em prefeituras do interior e de repente, de uma hora para outra, descobriram que durante um determinado período nunca foi feita uma contribuição em seu nome. O que fazer? Porque a primeira reação é um pouco de desespero, né? Para onde é que foi o meu dinheiro? Então, o que fazer nessas situações? Primeiro passo, João Paulo, é procurar a Secretaria de Administração do município e solicitar providências, né, para resolver a situação. Se, porventura, feitas essas tentativas e não obtiver sucesso, ele pode procurar a Receita Federal do Brasil, que é hoje onde se concentra a parte de arrecadação, de fiscalização, né, das contribuições, para que a Receita Federal possa também agir dentro das suas competências com relação a essa situação. Com certeza, ele vai ter, sim, o resultado esperado, porque ele contribuiu, está havendo desconto. Se a prefeitura não está repassando, de certa forma, existe a apropriação indébita, né, dos valores, né? Então, de alguma forma, em algum lugar, a prefeitura vai ter que devolver essas contribuições, repassar, aliás, para o INSS e, consequentemente, o segurado vai poder usufruir desses valores descontados, revertendo-se na forma de benefício. Daí vai uma dica que os trabalhadores procurem se manter atualizados com os seus registros, porque nós temos um Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, onde estão guardadas todas as nossas informações. E o trabalhador tem acesso a essas informações. Então ele pode procurar retirar o seu extrato desse CNIS para saber se todos os seus vínculos estão lá contando. Porque é muito mais fácil ele achar um caminho de solução quando está nos primeiros 2, 3 anos, do que quando ele tiver com 35 anos que já quiser se aposentar. É verdade. Não é isso? Então a gente aconselha que, primeira coisa, o cadastro, o endereço, o cadastro tem que estar sempre atualizado. Nome de casado, nome de solteiro, o endereço atualizado é muitíssimo importante. E acompanhar também os seus vínculos, se estão todos constando lá no CNIS. Porque se os seus vínculos estão todos registrados no CNIS devidamente, quando for para se aposentar, você não precisa nem ir lá. Você recebe uma carta dizendo, você já pode se aposentar. Pode levar os seus documentos, se quiser, se aposentar. Interessante. Marcos quer falar. Fala, Marcos. Esse assunto puxa muitas outras coisas, né? É bem interessante. Na verdade, também quem é correntista do Banco Brasil e da Caixa Econômica tem acesso ao extrato previdenciário no terminal eletrônico. E também qualquer pessoa, qualquer segurado da Previdência, João Paulo, pode cadastrar uma senha pessoal chamada de CAD-senha na agência, só é cadastrado na agência do INSS, e você pode acessar pela internet o seu extrato de contribuições do CNIS, né? O Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, qualquer pessoa tem facilmente o extrato do CNIS e poderá acompanhar a sua vida de trabalho, né? Sempre que necessitar, sempre que puder, e assim tomar alguma providência quando necessário. É muita acessibilidade, não é? Mas para aqueles que não têm isso, a forma de pegar esse extrato é se dirigindo até a agência, não é? Precisa ligar antes para o 134? É esse o número? 135. 135. Precisa ligar antes para agendar ou só ir? Esse atendimento é um atendimento bem simples. Ele pode ser feito como a gente chama de atendimento espontâneo. É só chegar na agência da Previdência Social, munido de seus documentos pessoais na sua forma original, que ele vai conseguir o extrato do CNIS. Entendi. Canindé, e eu gostaria que o senhor nos respondesse aqui algo que eu acho muito interessante da nossa cultura brasileira. Eu sou do município do interior, do estado do Ceará, não vou nem mencionar nenhuma realidade potiguar, apesar de já ter estagiado no Ministério Público Federal e ter pego vários inquéritos para ler, né, para aprender sobre esses casos. Estelionato previdenciário. O que é que acontece? Tem pessoas que convivem com alguém que falece, a pessoa pega o cartão e fica indo sacar mensalmente até enquanto der. Quais são os mecanismos que hoje a Previdência adota para evitar isso,
haja vista ser crime, né? Se a pessoa faleceu, não há que se falar em uma outra pessoa ficar retirando aquele benefício. João Paulo, essa questão aí, ela traz para a gente uma oportunidade de alertar as pessoas, porque tem muitas pessoas que fazem, não vou dizer que seja por inocência, mas muitas vezes não sabem as consequências de um ato. Até mesmo, acontece quando a pessoa faleceu no dia 25, no dia 20 de novembro. Eu estou com cartão, estou com a senha, eu vou retirar todinho, eu vou pagar agora no dia 2 de dezembro, eu vou lá e retiro o dinheiro. Está errado. Depois que falece, não retira mais o dinheiro. Aquele crédito ele vai ser da família, mas no momento certo tem o caminho certo. Você não pode sacar depois que falece. E hoje nós temos crescido bastante nessa parte aí. Nós temos uma coisa que chama de MOB, um setor, que é o monitoramento operacional de benefícios. Nós temos aqui um só, lá na gerência, e ele faz exatamente esse acompanhamento, e quando verifica essas distorções, porque acontece um batimento, acontece uma verificação de sistemas lá, que termina se chegando. Se chega, eles cruzam as informações, é interessante. Aí sabe que morreu e... Termina se chegando. Aí então abre-se um processo e inclusive a coisa fica séria, a pessoa sendo, inclusive, quando vai para a Polícia Federal, Polícia Federal, depois Justiça Federal, e a coisa fica apertada. Uma pessoa minha, uma vez, uma pessoa conhecida, né, chegou aí e ligou para mim e disse, olha, eu estou precisando, meu pai morreu, mas eu preciso para pagar o funeral, deixou não sei quantas contas, ficou devendo na mercearia, eu vou tirar. Disse, não existe isso aí, não é seu, não é mais seu, procura outro jeito. Aí ela ficou caladinha, não me disse mais nada, né? Mas ela continuou fazendo. Eu não sou eu que vou lá cancelar, não. Eu não tenho obrigação, é pelo cartório, né? Mas ela deu um jeito lá de ficar recebendo. Depois liga para mim e disse, agora o que eu faço? Porque a Polícia Federal foi lá em casa e está querendo que devolva. Você vai ter que devolver, você deve. Eu orientei que você não podia receber. Então, você recebeu, vai ter que devolver sim, vai se complicar. Então, em matéria de educação previdenciária, o caminho certo a se seguir era ir até a agência, entregar o cartão e noticiar o óbito. Entregar o cartão, mas também todas as pessoas, porque muitas vezes fazem de propósito, quando é continuado, eles fazem de propósito, às vezes, enterro sem passar pelo cartório, sem a certidão de óbito. Porque, tendo certidão de óbito, obrigatoriamente, é obrigação legal do cartório fazer a comunicação para o INSS. No momento que ele faz a comunicação, a gente cessa o benefício. Os crimes hoje estão muito mais curtinhos, porque ele está recebendo 1 mês, 2 meses, enquanto não chega a informação. Ainda tem aqueles mais graves, onde a pessoa omite o óbito. Porque se omitiu, se não oficializou o óbito, aí fica difícil. Mas um dia, quando se descobre, o crime é do mesmo jeito. Então, nós vamos a mais um breve intervalo e vamos retornar aqui com o programa Dinâmica do Direito. Hoje é para ser uns 10 blocos, porque são muitas perguntas sobre direito previdenciário. Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Kleber Maia e quero convidá-lo a assistir o programa Doutrinas Bíblicas, todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, com reprise no dia seguinte, a partir das 11 horas da manhã. Certamente você será abençoado em acompanhar esta programação.
Acesse www.admossoró.com.br e fique por dentro dos acontecimentos da Assembleia de Deus em Mossoró. Artigos, programações, calendários de eventos, endereços das congregações, link para rádio e TV e muito mais. Visite nossa página oficial. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Infelizmente é o último bloco, mas nós vamos exaurir aqui ao máximo, aproveitando a presença dos nossos ilustres convidados. Eu gostaria de perguntar aqui ao Marcos gostaria de fazer uma pergunta ao Marcos, que é muito comum no meio evangélico. Não só no meio evangélico, mas aqui precisamente. Em que consiste a situação? Pessoas que eram viúvas e que são viúvas e estão atualmente aposentadas. Começam a viver em união estável com alguém e têm medo de formalizar o matrimônio, não querem casar por receio de perderem aquele benefício que vem recebendo. Isso existe? Realmente perde? Não perde? Porque eles ficam naquela dúvida. Pastor, eu não vou casar porque fulano disse que perde, mas alguém disse que não perde, mas agora Marcos vai dizer e o que o Marcos disser é lei. A quem? Olha, João Paulo, eu sempre costumo dizer que nenhuma pessoa deve se basear pela situação do seu amigo, parente ou conhecido. Não se baseie. Sempre que tiver alguma dúvida, procure a agência da Previdência Social, porque lá você vai receber a orientação devida para a sua situação. Cada situação é diferente, tá certo? Com relação a essa sua pergunta, muito interessante, por sinal, são duas, acho que pelo menos duas as respostas possíveis. A primeira, no seu caso, você falou de uma viúva, né? Então ela recebe a pensão do cônjuge, né? Então nesse caso, quando a pensão é de cônjuge, deixada pelo cônjuge, ela pode casar-se novamente com outra pessoa que não haverá a perda do benefício. Ela poderá, então, nesse caso, se casar, aí depois se batiza, né, para poder assumir algum cargo, né, dentro da igreja, né? É possível, sim, casar-se novamente sem que haja a perda do benefício. Na segunda situação, se a pensão for de filho, por exemplo, né? O pai morreu, deixou a pensão para o filho, homem ou mulher. Se ele casar, aí ocorre a emancipação. Então, nesse caso, haverá a perda do benefício, porque ocorreu a emancipação. Tá certo? É o mínimo, né? Esse segundo exemplo, né? Porque, no caso, seria uma das formas de emancipação. Já vista que quando se atingisse determinada idade também haveria, não é? Exatamente. Então, na sua pergunta inicial, não perderá no caso de pensão deixada por cônjuge quando ela vai contrair novo matrimônio. Então, olha, não perde. Interessante. Pode casar, meu irmão. Case sem medo, né? Que vai dar certo. Eu também gostaria de saber do seguinte. Existem pessoas que eram casadas, não é? Entretanto, houve um rompimento material daquela relação. O marido deixou, a mulher deixou. Entretanto, eles não fizeram divórcio. Não fizeram divórcio, só estavam separados de fato, que nós chamamos em direito. Na linguagem bem formal, que era o que o nosso diretor sempre dizia, fale bem a linguagem do povo, eles eram casados no papel, mas não conviviam mais juntos. E a pessoa veio a falecer. Há um conflito de interesses. A pessoa que era casada no papel quer receber a pensão, mas a atual consorte, que era casada de fato, digamos assim, era quem convivia, quer receber também. E aí, Marcos, divide no meio, como Salomão disse que dividisse a criança, ou fica só para uma das duas? Como é que funciona? Não, hoje fica só para uma das duas. Há que comprovar que na data do óbito convivia com o falecido. No passado, até passado recente, eu não sei precisar a data, mas ficaria assim bipartida, a gente chama de bipartida, né? Mas agora, de um certo tempo para cá, ele vem dar direito somente à última, né? A que comprovar que vivia com ele na data do óbito. Com 3 provas, né? A união estável é provada com 3 provas, né? Com a união convencional, no casamento, ou com a certidão de casamento. Certo. A união estável é comprovada através de 3 provas,
então é sacramentado. Tem uma pessoa que tem, como o Marcos explicou já, tem a certidão de casamento, mas tem uma outra que prova a união estável com o falecido, então é ela que fica com a pensão. Exatamente. Bem, eu gostaria que o senhor falasse agora, o senhor enquanto já um servidor que é muito experiente, bem mais experiente do que Marcos no quesito de idade, né? Porque isso é um fato objetivo, né? Quantos anos? 33 anos de previdência já? É muito tempo. Fator previdenciável. O senhor entende que, primeiro só uma rápida explicação, porque nós estamos no último bloco, do que é o fator previdenciável e na sua visão, enquanto servidor experiente, se deve permanecer, se não deve, porque há uma discussão política em torno disso. Bom, o fator previdenciário é algo que foi uma sistemática que foi criada para retardar, para diminuir a vontade de se aposentar. Por quê? Porque ele leva em conta o tempo de contribuição, mas leva em conta também a expectativa de vida da pessoa. O que é isso? Quanto tempo ela ainda é estimado, tem um cálculo do IBGE que diz qual é a expectativa de vida do brasileiro e da brasileira. Então, se a expectativa hoje está em torno de 78, vamos dizer 80 anos, mas não é 80 ainda, é 78 e alguma coisa. Eu estou com 55 anos, já tenho 35 anos de contribuição, comecei com 20. Então, quanto tempo eu vou passar recebendo esse benefício? Mais 25 anos, 80 anos, de 55 para 80. Então, para desestimular, foi criado o fator previdenciário, que leva em conta o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de vida. Quanto mais novo você for, mais tempo você tem ainda de vida, de pensão, de aposentadoria. Então, aplicando esse fator, vai ser reduzido o valor da sua aposentadoria. Quando você já tem o tempo, aposentadoria por idade, por exemplo, o fator previdenciário não influi. Não influi. Ele vai empatar, tipo assim. Se for crescendo esse tempo, eu tenho mais do que os 35 anos, mais do que a idade para me aposentar, o fator previdenciário pode beneficiar a pessoa. Então, o fator ele foi criado para desestimular a aposentadoria, para que a pessoa passe mais tempo trabalhando e, por seguinte, contribuindo e não recebendo o benefício. Agora... Então, só uma colocação. No caso lá que Marcos mencionou no primeiro bloco, da mulher que poderia se aposentar bem cedo, se começasse a contribuir bem cedo. Para esse tipo de contribuinte, foi criado o fator previdenciário, para estimular uma mulher dessa que, por exemplo, estaria com 46 anos, no nosso exemplo, a trabalhar um pouco mais. Esperar mais um pouco para poder reduzir menos. Agora, só que a pessoa que está contribuindo no salário mínimo, essa não tem com que se preocupar, porque a lei garante que nenhuma aposentadoria é menor do que o salário mínimo. Então, nesse caso aí está sacramentado. Lembrando, quanto à situação de ser a favor, se deve acabar, não deve acabar, a princípio a gente, ou se acabar, o anseio da população é que acabe. Mas também existe a questão política e a questão também atuarial, a questão da condição da Previdência que ficaria difícil. Então, a maioria quer que acabe o fator previdenciário. Mas saiu agora uma lei, que eu não estou com o nome, que é essa do 85 e 95 pontos. Né? Que ela elimina os danos causados pelo fator previdenciário. Se o tempo de contribuição continuou o mesmo, para a mulher 30 anos, para o homem 35 anos. Mas aí, quando 60 anos a mulher com 30, 60 anos, 55 com 30 de contribuição já dá 85. Nessa situação aí, ela faria opção por essa outra regra, que não entraria o fator previdenciário. Nesse caso, ela não ficaria prejudicada. Para o homem, essa soma seria 95 pontos. Tipo, 35 anos é obrigatório, não pode ser menos. 35 anos de contribuição. Mais 60 de idade, já daria 95 pontos. Então, também não iria para o fator previdenciário e ele sairia ganhando, porque ia reduzir quase nada do seu salário de benefício. Essa é a história. Essa lei do 85-95 trouxe essa possibilidade. E recente, né, essa lei? É bem recente, ela é desse ano agora, final do ano. Pois não, Marcos. João Paulo, é interessante que essa regra 85/95 não é uma nova regra de aposentadoria. Ela apenas é uma segunda opção para o cálculo do salário. A regra é única e é clara: 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem. São só prefeitos práticos de contas, né? De matemática, que você entende bem. Canindé, qual a previsão de inauguração da gerência de Mossoró? Agora já estamos saindo da parte técnica, estamos chegando nas considerações finais. Qual a previsão? Isso.
Eu não tenho nada oficial com o gerente, porque o gerente executivo, a ele é que cabe essa posição aí, mas os boatos que rolam por lá é que no final desse mês, agora para o próximo mês, a gente deve retornar para a nossa casa. Né? Eu também sempre passo por ali, fica na Alberto Maranhão, e vemos que o prédio está bonito, está ficando, tá quase pronto, mas não pensava que fosse tão recente, fica a nossa expectativa. Marcos, eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer a presença de Canindé também, e dar-lhe 1 minuto e meio para você fazer as suas considerações finais, haja vista que o nosso tempo já está se exaurindo. Nós agradecemos também a oportunidade, cedida pela TV AD aqui de Mossoró. Para nós é sempre um motivo de alegria levar a informação da Previdência a toda a população, a toda a sociedade. Queremos dizer que estamos sempre à disposição para qualquer entidade, qualquer local que queira que a gente vá lá e participe com alguma palavra, Lembrando também que a Agência da Previdência Social está sempre disponível, aberta à sociedade de 7 da manhã às 5 da tarde, tá certo? Todos os dias. O nosso telefone de contato é o 135, funciona também até 10 da noite, tá certo? Nós temos a internet no www.inss.gov.br. Vários dos serviços são feitos por agendamento na Central 135 ou pela internet. Alguns dos serviços podem ser feitos direto na agência, como eu citei agora há pouco tempo atrás, o atendimento espontâneo. Então, não fique com dúvida. Procure a Agência da Previdência Social, tá certo? Lá é o melhor caminho, lá é o melhor lugar para você sanar a sua dúvida. Não se baseie pelo seu amigo, parente ou vizinho. Procure o INSS. Muito bem, procure o INSS, que é o órgão oficial, de onde emanarão as informações precisas, verídicas e também oficiais, por conseguinte. Canindé, o senhor, como é o coordenador geral do programa, nós vamos ter 2 minutos, O senhor vai ter um prazo aí dilatado, porque o senhor é o presidente. Então, 2 minutos para o senhor fazer suas considerações finais, agradecendo desde já a sua visita também aos nossos estúdios, muito enobreceu o programa Dinâmica do Direito, e dizer que o senhor agora, por gentileza, passe também aquela informação preciosa que nós prometemos aqui no início do programa. Quem quiser ter o programa de educação previdenciária, liga para que número? O senhor vai dizer na sua fala e vai passar lá no rodapé da TV. Bem, eu vou começar falando esse telefone, que é o 33178619, é o da gerência lá do setor de educação. Trabalhar no setor de educação interna e educação externa, da qual eu represento o programa de educação. Repetindo, 33178619. Pois bem, a alegria e a satisfação é nossa, porque eu digo que quem trabalha com alegria não precisa nem de diversão. É verdade. Porque a gente tem um prazer de fazer o que nós precisamos fazer, servindo, Estamos aqui como servidores da Previdência Social, eu com essa experiência maior em termos de anos, Marcos com a experiência técnica na área de benefício maior do que a minha, e vocês estão nos dando uma grande oportunidade de cumprir a nossa missão, que é a missão de educadores previdenciários. Essa missão nós abraçamos com muito carinho, e sabemos que temos feito diferença em muitos lares, em muitas famílias, em muitos trabalhadores. Fizemos uma percepção, temos feito já, mas ficou muito forte na comunicação aqui na Assembleia com a Rádio Libertadora. A gente viu como é apertado. Às vezes, um programa lá de 1 hora, eles querem passar um pouco mais, e enquanto está no intervalo, os telefones internamente estão sempre tocando. Então, aquelas pessoas estão precisando de informação, precisando da Previdência Social. E nós estamos aqui para isso. Agora, mais esse espaço aqui, que nós temos uma outra forma, mas o objetivo é o mesmo, levar orientação e informação para as pessoas. Nós temos muito mais informações para trazer oportunamente, a gente se coloca à disposição. Como o Marcos já falou, o nosso telefone é aberto, o nosso coração também, a nossa vontade de trabalhar e de servir. Então, contem sempre com a gente e saibam que foi um grande prazer estar aqui, e eu espero ter sido útil alguma das informações que nós passamos para vocês aí de casa
que estão a precisar de previdência social. Grande abraço, aproveito já, não sei se ele encontro com vocês ainda esse ano, para desejar um Feliz Natal para vocês. Bem, nós reiteramos que o prazer foi nosso, né? É uma honra para nós tê-los aqui, agradecemos mais uma vez. Dizemos que a TV AD Mossoró e especificamente o programa Dinâmica do Direito que apresentamos está sempre de portas abertas. Quiséramos nós que daqui até o fim do ano vocês estivessem aqui todo sábado para a gente entrar em 2016 especialista em direito previdenciário, mas infelizmente não é possível, haja vista o roteiro de entrevistas que temos a cumprir, mas queremos, sem sombra de dúvidas, o retorno de vocês aqui para tratar desse assunto que é tão importante para nós e para o nosso telespectador. Que Deus abençoe vocês, suas respectivas famílias. Muito obrigado. Obrigado você pela audiência. Nós apresentamos o programa Dinâmica do Direito e no próximo sábado estaremos aqui, se Deus permitir, com um tema novo e mais informação. Deus abençoe e até o próximo encontro, querendo Deus.